Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nessa edição do Conexão 21, os convidados são a doutora Isabelle Perlúcio, vai falar pra gente demais aqui sobre atividade de odontologia, olha, um papo muito bacana. E também a gente vai conversar com a Jeane do Multimei, ela vai falar como que é essa vida de empreendedorismo, de empreender nas comunidades. Então, olha, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Fica ligado no Conexão 21, aqui na TV Max, toda segunda-feira às 21 horas. Alô pessoal, bem-vindos a mais um Conexão 21. Espero que estejam todos conectados aí, porque o programa de hoje é muito bacana. A gente vai desmistificar aquela agonia, aquele barulhinho chato do dentista. Olha que dentista maravilhosa que está participando hoje aqui com a gente. Vai contar um monte de detalhes, aqueles segredos obscuros. Gente, relaxem, sentem, aproveitem e fiquem ligados nesse Conexão 21. Isabelle, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa, estar aqui compartilhando com a gente. Seja muito bem-vinda. E olha só, gente, tem como sentir dor num consultório da Isabelle? Não tem, né? Então vamos lá. Muito obrigado, Isabelle. Desculpa as brincadeiras. Nada, olha, o prazer é meu. Eu estou imensamente feliz de estar aqui. Muito obrigada, Alberto. Enfim, é um momento muito legal trazer a odontologia, falar sobre odontologia aqui, conversando com você de uma forma descontraída, leve. Isso é muito Sem a broca. Sem a broca. Esse barulho incomoda todo mundo, não é verdade? Esse barulho dá pânico, Isabelle. Pois é. Não, mas a gente precisa desmistificar um pouco esse medo do dentista. Lá no consultório, a gente se preocupa muito com isso, de humanizar o atendimento, fazer com que o ambiente seja acolhedor, carinhoso, uma música, um cheirinho. Tanto que eles falam, eu tô aqui, nem pareço que tô no dentista. Aí depois, aos pouquinhos, vai chegando, senta na cadeira e começa o tratamento. Exatamente. Não, olha só, gente, brincadeiras à parte, eu acho que a vinda da Isabelle é muito nesse sentido da gente superar esse trauma, né? Quem é que não tem um traumazinho de uma barulhinho de broca de dentista? Mas hoje as coisas são bem diferentes, é um ambiente muito mais amigável, muito mais friendly. Eu lembro quando eu era garoto, né? Então, assim, meu pai é militar, né? Então, dentista de força armada, imagina, sem poder reclamar que estava doendo. Sem poder reclamar, é verdade. Mas, Isabelle, como é que é lá no consultório? Vocês têm lá toda uma metodologia, toda uma coisa de acolher bem e de resolver todos os problemas odontológicos ali. Conta pra gente um pouquinho disso. A odontologia, eu tenho 26 anos de formada, mas se eu for contar desde o primeiro dia no pé, ali na faculdade, foi assim, 31 anos de amor à primeira vista. Foi muito legal. Então, assim, era uma odontologia curativa, ou seja, o paciente precisava sentir dor, só chegava até a gente com dor. E hoje a gente tem uma odontologia preventiva, ou seja, tem todo um cuidado de orientar aquele indivíduo para que ele saiba cuidar da sua saúde oral sem precisar sentir dor. Eu acho que essa é a grande sacada da odontologia de hoje. Se eu posso falar uma coisa para você, Alberto, é assim, é padrão ouro. É fazer as suas revisões, é você ir quando o seu dentista te chama, é você estar com um profissional qualificado para isso, que esteja com esse olhar atento, né? E principalmente te ouvir. Sair um pouco do que está na moda, né? Do que está todo mundo fazendo e assim, o que o Alberto quer, o que o Alberto precisa.
escutar suas histórias de quando você era pequeno, entender seus traumas. Quando você levanta a mão, ok, a gente conversa um pouco, liga uma música. Dá a mão pra passar força. Chama a secretária, bebe uma água. É assim. Mas, assim, eu acho que uma coisa que você falou, Isabelle, que é muito importante pra gente, assim, pra nós todos, é essa questão da prevenção, né? Quando você tem a prevenção envolvida, ou seja, você previne aquela situação drástica lá de aí sim, vai ter jeito. É isso. Eu acho que isso daí é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm muito essa noção, né? Não, eu vou para evitar chegar numa situação pior. E uma coisa que a odontologia traz, que não é só a questão de fazer obturação, isso tem muito mais coisa, uma gama né? Tem de um sorriso bonito, tem uma gama. Poxa, quem é que não gosta disso, né? É verdade. Assim, quando eu fui pequena ali, década de 70, 80, eu cheguei na UFRJ como qualquer paciente, né? E não tinha cárie. E aquilo, naquela época, era muito difícil. Todas as crianças estavam ali com algum tipo de doença oral. E quando eu cheguei ali, eu me encantei. Eu falei, gente, eu quero seguir isso. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu comecei desse olhar da odontologia preventiva. Eu sempre falo isso, o custo é menor, são hábitos que você vai adquirir no dia a dia e que você vai carregar para o resto da vida. Hoje a gente vê uma geração sem cárie. Exatamente. Então, assim, foi uma época onde os pais sofreram muito, era uma odontologia, e agora a gente enxerga uma odontologia que eu falo que é a odontologia do futuro. É você prevenir, é você passar lá no consultório, a gente trabalha muito isso, né? Eu fico na ponta e aí dali todos os pacientes passam por mim e eu vou desembocando eles para os especialistas. É uma equipe grande, o meu paciente não precisa ir para lugar nenhum, ele encontra tudo ali. Você não precisa se deslocar. Ah, Alberto, olha, agora você precisa tratar um canal, você vai em tal lugar. Ah, você precisa colocar... Não, tá tudo ali. Então, cria uma empatia, uma afinidade, você confia em mim. Então, quando o outro profissional vai, às vezes você fala, Isabelle, você vai estar no dia da consulta? Falei, pode deixar, eu vou estar. Agora eu posso ir? Então, é isso, sabe? De eu pegar a ponta. O diagnóstico é o mais difícil. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava, tratamento está no livro. Agora, você diagnosticar... Saber o que fazer. Saber o que... E muito também, Alberto, é o que o paciente quer. Resolver o problema do paciente. Do paciente. Exatamente. E não vender algum tratamento para ele, que às vezes a gente vê e aí a gente encontra tanta pessoa insatisfeita. Eu acho que a grande sacada do profissional é essa. E lá no consultório a gente faz muito isso. Há um tempo atrás, um paciente queria colocar lentes de contato em todos os dentes. Eu falei assim, gente, não precisa, não tem necessidade. Seu sorriso é bonito, seu sorriso precisa de um outro tratamento. Aí tem todo um cuidado de direcionar, trazer os profissionais, entra a ortodontia, eu faço as cirurgias, remoção de siso. Aí ele brincou comigo semana passada, falando assim, poxa, era melhor eu ter feito isso há mais tempo. Eu falei assim, pois é. Mas aí, quanto mais você demora a iniciar, mais esse caminho é longo para percorrer. Sem dúvida. Uma coisa que você falou dessa geração, hoje, a geração sem cárie, né? Eu lembro quando eu era garoto que isso é um festival de cáries, né? Quem é que vai, quem é que não... Quantas um tem, quantas que o outro tem. E hoje a gente não vê isso, a gente vê realmente... E acho que é como se disse, a turma já está conscientizada e força os filhos a escovar dente, passar fio dental, a ter uma higiene bucal mais intensa, né? É isso. Assim, quando eu era pequena, não tinha essa cultura de você levar o filho ao dentista. Hoje em dia... Eu faço um trabalho de revisão, de manutenção, manda mensagem para o pai, para a mãe, está na hora de voltar. Então, tem esse cuidado de você estar conscientizando, porque isso é uma conscientização do indivíduo, né? Então, eu sempre brinco lá no consultório, porque eu sou especialista em periodontia. Que legal. Que é os tecidos que sustentam o dente, né? E aí eu sempre brinco, eu falo assim, seu ouvido sangra, você não estranha. Seu nariz sangra, ou melhor, eu falei errado. Seu ouvido sangra,
você estranha. Seu nariz sangra, você estranha. Por que sua gengiva sangra e você acha normal? Tudo bem, né? Tudo bem. E a pessoa fica anos É com a verdade. gengiva sangrando. Você passa por um periodontista, faz uma terapia básica, pronto. É aprendizado para a vida. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que e tem, o né? custo? Ó, É muito mais baixo, né? muito. Porque na maioria das vezes, quando dói, são muitas intervenções que precisam fazer no dente. E aí o custo fica alto, a pessoa não consegue, às vezes, chegar ao final do tratamento. Então, eu sempre falo isso, prevenir é o melhor caminho. Olha, pessoal, se vocês quiserem aí um atendimento assim, realmente de primeira, com muito carinho. Não, eu tô rindo, mas assim, tava explicando pra Isabela antes de a gente começar a gravar que tinha pânico Não, quando é era bom garoto essa de conversa. dentista, mas hoje em dia um atendimento com carinho, assim, bem recebido, com toda a atenção, que eu acho que isso que você falou, Isabela, é fundamental. Você saber o que tá incomodando aquela pessoa, né? Não é simplesmente, abre a boca aí que eu vou fazer um negócio. Não é resolver aquele problema. Então, assim, Isabela, quem quiser te encontrar aí nas redes, como é que faz para te encontrar? Olha, é doutora Isabelle Perlúcio, eu estou no Instagram, tem o meu site também, www.isabelleperluciodentista.com.br. Bom, vai aparecer depois aqui, tudo embaixo. Bota aí, hein, Jonas, bota aqui os créditos da doutora Isabelle. Vai estar tudo aqui. Olha, Isabelle, assim, o papo aqui no Conexão 21, ele voa, ele passa muitíssimo rápido, principalmente quando a gente tem umas pessoas assim, tão maravilhosas conversando, passando essa energia tão boa aqui, como você está aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. A gente descobriu que somos pais de São Bento, né? É verdade. Então, Albertinho, abre teu olho aí, hein, cara. Gabriel! E, assim, para mim foi uma alegria. Quero deixar aqui, antes da gente terminar, só um recado, pessoal, procurem seu dentista regularmente. Importantíssimo. Na dúvida, cata a doutora Isabelle. Eu digo para vocês, vale a pena demais. Doutora Isabelle, muito obrigado. Obrigada, eu. Pela simpatia, pela alegria e pela estar aqui compartilhando com a gente no Conexão 21. Pessoal, fica conectado aí que a gente volta já. Conheça o jeito simples de vender online. Somos especialistas em trazer a sua loja para o mundo digital. São mais de 300 projetos em 8 anos de história. Acesse o nosso site e saiba mais. Simples. De volta com Conexão 21, o papo agora é sobre empreendedorismo. Olha, tenho um orgulho danado de estar recebendo a Giane aqui, que vai conversar com a gente. Um papo maravilhoso, vocês vão ver que são projetos espetaculares que ela está tocando, super inspiradores. Jânia, muitíssimo obrigado por ter aceitado participar aqui do Conexão 21. A gente está tentando aí há já um tempão, mas finalmente chegou o dia, né? Exatamente. Pô, muito bacana. Fala um pouquinho pra gente da trajetória da Giane aí, de empreendedora, conta um pouco. Então, primeiro... Eu não dei spoiler pra ninguém, hein? Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar participando finalmente do Conexão 21. E acredito que hoje a minha missão, né, não é só representar a Multimei, mas principalmente representar os meus colegas empreendedores periféricos, porque a gente sabe o quanto é difícil empreender. Muito difícil. Né? E quando esse empreendimento ele nasce dentro de uma comunidade, de uma periferia, é muito mais complicado. Então, eu estou muito feliz porque acredito que eu esteja não só levantando a minha bandeira, né, mas também dos meus colegas. Jane, eu quero aproveitar aqui também, mandar um super abraço aí pro Marquinhos, né, do Quem Sabe, que apoia aí o projeto dos empreendedores das comunidades, o Jean também, que está sempre apoiando. Então, assim, tenho assim uma honra danada. Eu sempre falo para vocês, olha, eu faço tão pouquinho por isso, queria fazer tanto mais, mas fica aqui a dica, gente, procurem aí o Quem Sabe no canal do YouTube, vocês vão ver histórias espetaculares, realmente muito bacana. Dito isso tudo, Jane, fala pra gente um pouquinho do Multimei. O que é o Multimei e qual é a razão de existir do Multimei? Então, eu moro no Complexo da Maré. Eu tenho 27 anos, mas desde nova, desde os meus 10 anos, eu sempre vinha me questionando, né? Porque eu acredito que todos nós temos uma missão, que a gente tem algo a cumprir,
né, no nosso plano terreno. Então eu sempre vinha me questionando, tipo, poxa, de que forma eu poderia não só agregar valor na vida da minha família, mas principalmente na vida dos meus amigos, né, da minha comunidade. Então eu sempre fui muito envolvida com essas questões sociais, sempre estive muito ativa nesse mundo, né, social, seja em igreja, seja em ações. E foi quando em 2019, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma fintech voltada para o impacto social. Então, foi lá que eu tive, né, esse contato não do empreendedorismo tradicional, mas do empreendedorismo social. Que é possível, sim, eu gerar lucro, é possível crescer financeiramente, né, em questão de estrutura, mas em prol gerando um impacto na comunidade. Então, foi ali meu primeiro contato com esse mundo do empreendedorismo social. E aí, como éramos uma fintech, né, prestávamos serviços financeiros à base da pirâmide, então foi lá que eu vi a dor que os empreendedores vinham enfrentando. Então, assim, a gente, como falamos anteriormente, empreender não é fácil. Então, muitas pessoas acabam empreendendo por necessidade, né? Eles empreendem porque, olha, eu preciso levar uma fonte de renda para minha família, não estou conseguindo emprego, então eu vou ter que abrir aqui uma barbearia, um salão, seja lá o que for. Mas eles sempre, por conta de um recurso muito escasso, eles vêm enfrentando diversos desafios. E aí eu já estava me questionando naquela situação, até porque em 2018 eu ingressei na faculdade de economia, então a nossa pauta ali nos intervalos era sempre questionar, né, a economia do país. E eu sempre vi os alunos frisando o mesmo assunto. Porque a economia do país está uma merda, e como que vai ser, como que a gente vai resolver isso, e coloca a culpa em político, nisso e aquilo. E eu falei assim, gente, eu acho que não é mais tempo da gente questionar. É tempo de a gente colocar a mão na massa, né? Se eu quero ver um país desenvolvido, um país melhor, o que eu estou fazendo para contribuir com isso? Exatamente. Então, foi daí que eu comecei a estudar um pouquinho sobre a macroeconomia do país, fui entender, né, a questão da comunidade, como que funciona em questão de recursos financeiros. Eu falei assim, tá aí o segredo, né? A grande maioria da nossa população é a massa. É a base da pirâmide. Então, se eu quero reverter o cenário, então eu preciso levar educação, acesso, tecnologia a esse público. Para essa turma. Exatamente, porque aí a gente consegue consolidar não só a economia, mas a gente consegue melhorar o ecossistema, porque a partir do momento que eu dou ferramentas, né, para aquele empreendedor se desenvolver, ele vai ter recursos o suficiente para contratar outras pessoas e nessa contratação ele diminui a violência, porque aquele jovem, ao invés de fazer coisa errada, ele vai estar trabalhando, ele leva uma fonte de renda. Então, a gente mexe com toda uma estrutura. Você mexe com todo um ambiente, porque aí você tem mais gente sendo contratada. Se a coisa é de alto valor agregado, são salários melhores. Exatamente. O pessoal, como dizia, né? O cara compra mais pão, compra mais iogurte, aí movimenta a padaria. Isso aí. Movimenta todo o ambiente, né? Eu acho que isso daí é realmente um caminho legal. E eu acho que essa sua visão de fugir do assistencialismo, né? Assim, sim. Pô, foge disso. Foge. Olha, não é a solução. Não é a solução. Não é. Segue o seu caminho, vai em frente, empreende, enfim. E o que eu quero dizer é o seguinte, olha só, eu não consigo empreender algo assim tecnológico, não tem problema, faz o que for. Tem que começar. Mas tem que começar. Exatamente. E olha só, não pode ser, como a gente está falando assim, estar na comunidade não pode ser um impeditivo para você. Pô, você tem capacidade, você tem aquele conhecimento, empreende com valor de conhecimento agregado, com tecnologia, tem que fazer as coisas. Não tem um tempo para empreender, né? Porque eu vejo assim, muitos empreendedores que estão ali na fase ainda de estudo de mercado, esperando o mundo ideal, o momento ideal. Não vai acontecer, gente. Essa é a notícia ruim, gente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, quanto antes você ingressar nesse mundo, melhor, porque você vai ter mais rapidez, né, de acertar. Porque, assim, não tem uma receita de como vamos empreender para ter um sucesso. Então, foi a partir daí, né, desses meus questionamentos que a Multimei surgiu. Então, no final de 2019... eu tomei a decisão de me desvincular da fintech, né, a fim de prestar uma assessoria, não só financeira, né, mas também empresarial a esses empreendedores. E aí eu saí em final de 2019, peguei a minha rescisão,
apliquei toda em um desenvolvimento de uma plataforma. E aí já foi a minha primeira queda, que eu costumo dizer, né? Foi... A Multimei, né, estava sendo o meu primeiro empreendedorismo por oportunidade. Eu optei, né? Os meus outros empreendimentos foi por necessidade de venda, na área de venda. E aí a minha primeira experiência foi negativa, né? Porque infelizmente eu peguei um desenvolvedor abençoado, né? Vamos dizer assim, que enfim, só comeu meu dinheiro, né? Um dinheiro que não poderia ter sido indo embora, que não era para ser, que não era para ser. Mas nem por conta disso, né, que me causou um estresse muito grande, né, porque eu estava com os meus recursos muito limitados e eu tenho um filho de 7 anos. E aí eu já estava naquela energia negativa, porque quando você quer empreender, a primeira palavra que você tem é você é louca. Você é louca, você vai sair de uma empresa onde você já está estruturado, onde você já conhece todo mundo, onde você só tem a tendência de crescer e você vai descer um degrau. Então, essa foi a primeira palavra que eu recebi, né? E eu falei assim, não, mas mesmo com toda essa dificuldade, eu vou persistir. E aí, a minha primeira tentativa foi essa, muito frustrada, mas mesmo com isso, eu falei assim, não vou desistir, sabe? É agora ou nunca. Eu tenho que tentar. E aí foi daí que a gente conseguiu, aos poucos, sem tecnologia, sabe? Sem network, porque eu não tinha network, né? A minha network era ali entre os meus amigos da comunidade. Então, 2019 foi essa fusão que eu fiz, né, de carreira. 2020 foi um ano que eu foquei no meu persona, no meu cliente. Então, foi aonde eu fui a campo, eu fui entender a dor daquele empreendedor, porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que criam startups, mas não criam em prol do cliente. Ele nem ouviu o cliente, ele nem sabe se aquele produto é válido. Eu vou te dar uma dica. Eu tive uma ideia maravilhosa e você precisa disso. Pô, peraí. Exatamente. E assim, como eu não podia mais perder dinheiro, eu falei assim, não, eu vou lá em campo, eu vou ouvir. Então, eu não atuei só com empreendedores do Complexo da Maré, porque a gente sabe que o Complexo da Maré é uma região super grande. Gigante. É composta por 16 comunidades. Então, assim, mais de 200 mil habitantes. Então, assim, é muita gente. Mas eu tive acesso a outros empreendedores do Alemão, Rocinha e até mesmo de outros estados, como São Paulo, Natal. E aí eu consegui entender a dor. Falei assim, essa é a dor, então agora a gente vai trabalhar em cima disso. E aí criamos um MVP, né, onde não tinha tecnologia, não tinha nada, foi muito boca a boca, não tinha nem panfleto na época, foi muito assim, passar em diante, né, a informação. Então, 2020 eu estava ali auxiliando amigos, colegas, pessoas próximas, e 2021, no iniciozinho, que eu falei assim, não, agora é hora de eu expandir, sabe? Eu vou sair da minha zona de conforto e agora eu vou atuar com outras pessoas. E para minha surpresa, né, foi um momento muito positivo, porque a gente sabe que a gente vai empreender hoje, o resultado não vai vir hoje, né? A gente sabe que é um período aí, um processo árduo, mas graças a Deus a gente conseguiu ter um ótimo resultado, participamos de algumas acelerações, né, como o LabNIP, que é uma iniciativa da Artemis em São Paulo, participamos do Favela Inova, né, onde inclusive ficamos em segundo lugar, ganhei uma segunda bolsa de graduação. E aí foi quando eu comecei a montar de fato meu network, fui me conectando com outros empreendedores, com investidores, e aí a gente foi conseguindo construir melhor. A andar, né? Exatamente. Olha, pessoal, assim, costumo falar aqui no Conexão 21, quando o papo é bom, ele passa voando, a gente, enfim, tá para lá de estourado, tenho certeza. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês que estão nos assistindo, né? Olha só o exemplo bacana da Jeane. Ela decidiu empreender, tomou um tombo, levantou, construiu o networking dela. Quero dizer o seguinte, gente, olha só, empreender vão ter problemas, vão acontecer, mas você supera, você procura se localizar, procura os empreendedores à sua volta, procura a gente aqui, enfim, isso daí é fantástico, assim, fecho esse Conexão 21 aqui, assim, um astral maravilhoso aqui com essa super empreendedora, Jeane, que está participando aqui com a gente hoje. Jeane, super obrigado. Muito obrigada. Eu te falei que passava voando, Verdade. né? É isso aí, pessoal. Até o próximo Conexão 21.